Então, na semana passada, a gente viu um momento específico sobre a pré-campanha, né? Ou seja, ocorrem momentos em que os pré-candidatos podem utilizar, às vezes, as televisões, as rádios, as próprias redes sociais, para falar de uma pré-candidatura. Então, a gente não fala necessariamente que ali acontece propagandas eleitorais. Na verdade, a gente não pode falar que ali ocorre propagandas eleitorais, porque senão seria propagandas extemporâneas, né? Propagandas que acontecem aí fora do tempo de campanha. No entanto, as regras que a gente tem sobre campanha eleitoral acaba que se aplica, né, a esse momento de pré-campanha também. Então, o que eu quero deixar claro é, não falamos de campanha eleitoral, nós falamos de uma pré-campanha, são momentos que antecedem a campanha eleitoral. No entanto, tudo aquilo que é proibido no período de campanha eleitoral também será proibido no momento de pré-campanha, ok? Então, beleza. A partir de hoje, a gente vai entrar, acho que talvez a gente até termine aqui, em algumas questões específicas de campanha, né? Então, o que é, de fato, a propaganda eleitoral? Vou aqui dividir com vocês o slide. Quem que fala slide, né, gente? Na aula passada, vocês deixaram eu ficar dando um tempão de aula sem slide, né? Sem passar. Então, todo mundo vendo aí bonitinho? Tá dando para ver? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, primeira coisa que eu queria comentar sobre as campanhas eleitorais propriamente ditas, né? Temos que lembrar que ano passado, no ano de 2020, a gente passou por um momento histórico, né, muito diferente do que a gente jamais imaginou, que foi, inclusive, uma mudança nas datas das eleições, né, datas essas que são previstas constitucionalmente. Ano passado não houve, então, a aplicação dessas datas previstas na Constituição, frente à tipicidade aí da pandemia, né? Então, aqui eu coloquei só em termos, para vocês terem uma noção do que aconteceu no ano passado, e coloquei as datas normais, né? As datas que se mantêm para todas as eleições. Então, em 2018, o que a gente teve? Seguindo o padrão normal, né? A campanha 16 de agosto, começaria dia 16 de agosto, é o primeiro dia da campanha eleitoral, sendo que as datas das eleições, primeiro turno dia 7 de outubro e segundo turno dia 28 de outubro. Padrão, beleza? No ano passado, né, ocorreu uma alteração, e a campanha teve início dia 27 de setembro. Por quê? Porque as eleições foram adiadas para dia 15 de novembro e 29 de novembro, os segundos turnos. Não sei se vocês acompanharam isso, enfim, se vocês tiveram esse interesse, mas foi uma coisa muito discutida, né? Porque, basicamente, a gente alterou uma questão constitucional. E será que a pandemia era, de fato, uma justificativa tão forte para a gente alterar a data de campanha, de eleições, né? Então, a gente teve várias opiniões, vários especialistas que tenderam aí para os dois lados, tanto no sentido que sim, que era um motivo, porque pegou todo mundo desprevenido, os candidatos não sabiam como que eles iam fazer as campanhas sem aglomerações, não sei o quê, aquela coisa tal, e que justificaria aí a mudança das eleições. No entanto, uma coisa que a gente viu na época das eleições foi o quê? A aglomeração, né? Então, assim, foi um dos argumentos, mas que na época da campanha, mesmo ela sendo em outro momento, aconteceu aglomerações do mesmo jeito, né? Acabou
enfim, eu não sei se justificou, mas fato é que para os candidatos acabou sendo benéfico, né? Porque eles tiveram mais tempo para se preparar, para tomarem decisões, enfim, até para investir, né, nas próprias campanhas e por aí vai. Então, eu coloquei aqui só as datas de 2018 e 2020, mas as de 2018 elas se repetem, né? Nas próximas eleições, então a gente tem eleições no dia 7 de outubro e 28 de outubro, ok? Foi uma atipicidade aí em 2020, beleza? Bom, basicamente, a propaganda eleitoral, o que a gente tem que saber? Que ela tem o início dia 16 de agosto, né? Na legislação fala-se a partir do dia 15 de agosto. Então, a partir é o próximo dia, né? Então, ela se inicia efetivamente dia 16 de agosto, em tempos normais, né, como eu falei, e é vedada 48 horas antes ou até 24 horas depois das eleições. Então, 48 horas antes das eleições, não pode mais ter propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou nenhum tipo de reunião pública, ok? Foi uma coisa que aconteceu muito nessas eleições passadas, o uso, né, das redes sociais, dos WhatsApps da vida, talvez pela primeira vez, propriamente dita, em grande escala, porque nas eleições anteriores tinha sido eleições assim, presidenciais, né, eleições de deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores, mas até então a gente não tinha tido vereadores, né, utilizando esse mecanismo, né, utilizando a internet propriamente dita para fazer suas campanhas. Então, a maioria das questões que surgiram nessas últimas eleições envolveram muitas propagandas de internet, né? E uma das dúvidas que se tinha, por exemplo, é se por analogia, né, propagandas pela internet também ficariam vedadas 48 horas antes das eleições. Foi uma coisa que surgiu, porque, peraí, na verdade, eu posso, por analogia, entender que se é proibida a propaganda por televisão 48 horas, por que pelo Facebook, né, pelas outras redes sociais não seria? Então, mesma coisa, foi uma coisa que também teve essa dificuldade. Mas nós chegamos à seguinte conclusão, que, na verdade, a legislação ela não veda expressamente, né, a proibição de propaganda pela internet nesse período de 48 horas. Então, a gente tem, de forma expressa, né, propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas nas últimas 48 horas antes das eleições, ok? Então, foi uma questão aí que surgiu, né, foi uma dúvida, realmente, às vezes, especialistas pensavam diferente e tal. E aí, quando vai na resolução do TSE, se não me engano, eu vou até ter que confirmar com vocês, mas se não me engano, na resolução do TSE fala, nessa última, né, que alterou, falava-se de 24 horas, ou do dia anterior das eleições, na verdade, né? Até, que não poderia, que até o dia anterior das eleições poderia usar a internet. Então, essa regra não se aplicaria aqui às redes sociais, internet e por aí vai, tá bom? Ficou ali solto. Bom, aproveitei e coloquei aqui para vocês alguns artigos do Código Eleitoral. Coloquei aqui escrito Código Eleitoral para vocês saberem que eu estou falando especificamente do Código Eleitoral, tá? Então, todos os artigos aqui vão se referir a ele. Então, pessoal, olha o que acontece. Artigo 222. É também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, né? Ou seja, o artigo 222 do Código Eleitoral, ele vai tentar mostrar o quanto é importante, na verdade, para os candidatos, de uma maneira geral,
e para os partidos respeitarem as propagandas. As consequências da propaganda irregular, elas são severas. Inclusive, a possibilidade de anular uma votação, né? De tirar o seu voto que você foi lá na urna votar, é possível ser anulado. Então, por exemplo, vamos supor que elege-se determinado candidato que fez uso de propagandas irregulares. Se essa votação for anulada, eu, que às vezes não tinha nada a ver com isso, perdi meu voto, né? Então, se a gente parar para pensar na consequência constitucional, né, de que eu fui lá, exerci minha democracia, votei numa pessoa e depois chegou-se à conclusão que esse candidato fez uso de propaganda eleitoral irregular, pode ser, inclusive, anulada essa votação, entendem? Então, as consequências da propaganda irregular, elas são severas. E aí, já que a gente falou 237, a interferência do poder econômico e o desvio ou o abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. E, por fim, coloquei aqui o 241, que são os 3 artigos aí que tem tudo a ver com essa captação, tanto com o processo de propaganda quanto com captação de votos de forma irregular. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos, por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. O que eu estou falando aqui? Tudo o que o candidato faz, né? Se houver irregularidade, né? É claro que tem defesa, né, gente? Para tudo nessa vida tem defesa. Mas se houver irregularidade, pode responder o partido, né? Pelas propagandas irregulares dos seus candidatos, em igual intensidade, ok? E vice-versa. Então, existe uma solidariedade. Vocês já estudaram esses princípios, né? O princípio da solidariedade. Então, aqui, tanto o candidato quanto o partido, eles são, né, tanto um quanto o outro, eles são responsáveis pelos excessos que forem praticados no momento de propaganda eleitoral. E o que isso vai acarretar? Uma responsabilidade do partido, mesmo se ele tiver obedecido todas as regras, e um vereador, um deputado, né, o candidato, na verdade, sair das regras, responde o partido também, tá bom? Só uma observação, essa solidariedade, né, é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos. Ou seja, a gente escuta falar muito de coligações, né? Quando mais de um partido se associa para representar ali nas eleições majoritárias. Então, observem, se o candidato a prefeito comete abuso, né, de propaganda irregular, ele vai ser penalizado e o partido dele. Os partidos que formaram a coligação, não, tá? Não alcança outros partidos, apenas aquele partido que o candidato está inscrito, mesmo se fizer parte de uma coligação. Isso eu acho que é uma coisa bem importante aí para a gente falar, ok? Então, basicamente, o que eu quero exemplificar são 3 artigos que mostram como pode ocorrer, né, propagandas irregulares, que são cheias de fraude, de coação, os usos dos meios que se trata o artigo 237, que é a interferência do poder econômico, né, o abuso de poder de autoridade, o desvio de poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos, ok? Então, vamos lá. Então, passando aí essa ideia, né, do tamanho, da gravidade de uma propaganda irregular, a gente chega aí nos artigos 243, né, que vai falar o que não pode, o que é proibido, beleza? Então, vamos pensar aqui
que, na verdade, o 243 é quase que assim, os princípios básicos das eleições, o que não pode, né? Então, não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subversão de regimes, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes, né? Então, mais uma vez, pegando aí o amparo da Constituição, né, de 88, que é justamente tentar assegurar de todas as formas a democracia, né, o Estado democrático de direito. Não só a democracia no sentido do exercício da democracia, né, a pessoa vai lá e vota, mas a democracia de que todos são iguais, né? Eu não posso utilizar de argumentos que estão ali tão expressos na Constituição Federal, né? Que foi, inclusive, um dos marcos da nossa Constituição, né? Eu não posso utilizar nada que subverta isso, ou seja, utilizar de preconceitos de raça, de cor, de orientação sexual e por aí vai, né? Não será tolerada propagandas que provoquem animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis, né? Então, nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais, muitas coisas foram discutidas, né, sobre esse artigo. Por quê? Falou-se muito, por exemplo, de Forças Armadas, né? Mas é claro que não é que eu não posso falar, eu não posso instigar questões que vão contra a Força Armada e nem instigar a Força Armada às demais instituições, né? Proclamar ódio aí a professores, raças, sindicatos, eu tenho que, de todas as formas, evitar esse tipo de conteúdo em propagandas eleitorais, sob pena, inclusive, das eleições, daqueles votos serem anulados, da votação ser anulada, né? Enfim, de incitamento de atentado contra bens ou pessoa, de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública. Eu estou assim, sendo bem assim, falando bem pausado aqui, para a gente ver, olha o que está defendendo o artigo 243. Ele, basicamente, ele segura ali todos os princípios da democracia, né? E vai falar, olha, você não vai tentar fraudar contra o regime democrático para se eleger. Pregar de ditaduras, né? Formas de ditaduras. Às vezes o camarada cai no erro e fala assim, na época da ditadura que era bom, né? A gente escuta esse discurso por aí. Então, o candidato, quando ele se torna candidato, a propaganda dele tem que ser muito bem cuidada. Pode acontecer dele não ter, né, uma assessoria e às vezes ele faz esse tipo de propaganda, né? Não sei, o que na minha cabeça não faz muito sentido, mas às vezes tem uns que fazem, né? Que tenta instigar ódio contra o sistema democrático, né? Mas enfim, e eu pensei numa coisa que eu ia comentar e esqueci, depois volto. Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, que perturbe o sossego público com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda, né? Não sei se vocês já viram, assim, talvez, né? Antigamente, talvez isso já surgiu em algum momento. Às vezes o pessoal fazia notas de dinheiro com a cara, igual, tipo assim, com a cara do candidato, às vezes nem era na nota da moeda brasileira, mas na nota, por exemplo, do dólar, né? Com a cara do candidato. Já se viu várias coisas nesse sentido, né? Enfim, então tá aí.
que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a qualquer restrição de direito. Pessoal, sobre essas posturas municipais, isso aí é objeto de jurisprudência, o TSE. O que seria posturas municipais, né? Então, determinadas legislações municipais que determinam alguma regra, né? Então, tem que ser respeitado aqui, ok? Não será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Coloquei uma referência a outros artigos do Código Eleitoral, que é o 324 até o 326, que vai falar especificamente sobre estes crimes, ok? De calúnia, de difamação e de injúria aqui no âmbito eleitoral. Beleza? Então, isso aqui é proibido. A partir daí, vão surgir regras. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo estúpido, assim, estúpido não, mas básico aqui. Eu não posso colar cartazes maiores do que 50 centímetros ou 30 centímetros. Me fugiu aqui agora. Nas paredes, ou seja, eu posso colar cartazes? Pode, mas desde que estejam dentro de um padrão, né? Quando eu distribuo santinhos, existe um padrão de tamanho. Eu não posso ficar sujando ali a cidade, né? Imagina se isso não houvesse critério, né? Por exemplo, nos carros, a adesivação também segue um padrão. E aí, voltando a uma das aulas anteriores, que eu falei que as pessoas que entenderem muito de marketing, pode falar. Não, eu até vou pesquisar aqui, mas acho que o tamanho era meio metro e tinha que ser adesivo. Então é 50 centímetros, né? E é adesivos, é o cartaz. Não, você podia fazer comprido, aí você dimensionava dentro dessa medida. Dentro de 50 centímetros quadrados, né? É isso mesmo. Era isso mesmo. E tinha mas antigamente não tinha isso, né? Assim, na verdade tinha, né? Só que nem sempre era respeitado, assim. A gente via propagandas eleitorais, né? Faixas, vocês lembram? Assim, às vezes tinha faixa no meio da rua, de fora a fora, né? Na rua inteira, assim, pedindo voto para aquele candidato e tal. Então, isso tudo aí faz parte, essas regrinhas que devem ser muito bem estudadas pelo pessoal do marketing político. Eu até falei aí com alguém, não sei se é alguém aqui da sala que mexe com isso, acho que não sei, posso estar confundindo, mas que, por exemplo, uma área que é muito, 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 muito solicitada e que dá dinheiro é a área do marketing jurídico, que é uma assessoria. O cara vai conhecer essas nuances da legislação, né? Do que pode, do que não pode. Vai prestar uma consultoria ali para o candidato para fazer a propaganda dele. Vai cobrar para deixar o material todo dele todo dentro das legislações, né? Todo adequado. E se ele ainda souber de marketing digital, acabou, né? Ele vira uma empresa super requisitada no âmbito eleitoral. E é uma área que agora, depois das eleições de 2018, né, que as pessoas entenderam o que a internet consegue fazer, na verdade, nem nas eleições de 2018, acho que as eleições do Trump, né, eu acho que foi o boom, assim, as eleições do Trump, que a gente conseguiu compreender assim, a força da internet e a responsabilidade social que isso tudo aqui tem, né? Que um Facebook da vida tem. O que um Facebook, que é uma empresa privada, o que uma Google, assim, uma empresa privada, consegue afetar regimes. Já pararam para pensar nisso, gente? É muito assim. Se você vai, assim, dá uma discussão de horas, né? Mas, assim, são empresas privadas norte-americanas e outras, né? Não estou falando delas por serem redes sociais, mas que conseguem fazer com que presidentes sejam ou não eleitos, né?
não com apoio, né, mas com o impulsionamento ali de propagandas e aquela questão da bolha, né? Não sei se vocês entendem um pouco do que eu estou falando quando a gente fala assim, nossa, caí na bolha da esquerda, caí na bolha da direita. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Me perdoem aí quem que já sabe o que eu estou falando, mas basicamente é o seguinte, vamos supor que eu comece a ver só propagandas do Bolsonaro, positivas do Bolsonaro. De alguma forma, os algoritmos, né, os robôs, vão entender que eu tenho interesse em matérias que falem bem do Bolsonaro. Já o meu colega, ele também fica vendo coisas do Bolsonaro, mas ele tem uma tendência para ver matérias que critiquem a posição do Bolsonaro. Vai acontecer à medida que eu for abrindo muitas reportagens ou mesmo redes sociais de pessoas que apoiam o Bolsonaro e o meu colega vai abrindo redes sociais que desaprovam aí posições do Bolsonaro, o que vai acontecer? No decorrer do tempo, eu vou cair numa bolha. Os robôs vão me mostrar apenas propagandas que falem bem do Bolsonaro. Então, às vezes, a pessoa fala assim, gente, mas eu não entendo como é que aquela pessoa acredita tanto nas coisas que o presidente fala. Como é que ela acredita tanto e tal? É porque ela está na bolha. Ela começa a não ter acesso às matérias provenientes de canais de esquerda ou então que criticam a atitude do presidente. Ao passo que o meu colega aqui, ele também passa a não saber de nada bom que o presidente faz, porque ele só vai ter acesso às coisas que são criticadas do presidente, ou aos outros candidatos, ou às vezes, a influenciadores que criticam. Então, quando a gente fala, gente, isso, na verdade, isso aí dá matéria, isso aí é caso de doutorado, assim, monografias, quem, né, tiver interesse, assim, já dando ideia para vocês pensar em monografias, assim, as bolhas, né? Se vocês pararem para entender o momento que a gente cai numa bolha, que a gente fala, eu não sei se a gente tem noção, né? Que a gente sabe que o tempo todo a gente está sendo escutado, a gente sabe, né? Aqui em casa a gente tem várias Alexas. Aí meu pai outro dia veio com a notícia, né? Com a notícia super inovadora aqui. Ele falou assim, você sabia que a Alexa, na verdade, ela está escutando tudo aí que você está falando? Eu falei, pai, eu sabia. Você acredita que eu sabia? E por livre e espontânea vontade, coloquei várias aqui em casa, né? Então, assim, a gente não consegue fugir. Quantas vezes vocês estão conversando, né, sobre algum assunto, aí você abre a internet e a primeira coisa vem a propaganda daquele assunto. Uma vez em aula, a gente estava brincando, falando de filmes da Disney, Rei Leão, não sei o quê. Aí um aluno abriu a internet, de cara estava chamando para o Disney, tipo Disney no gelo, não sei, alguma coisa assim, um show da Disney, alguma coisa. Então, assim, claro que isso aí a gente já sabe, né? Que as coisas, a tecnologia, ela está trabalhando para fazer com que notícias que me interessam cheguem até mim, o que é bom, né? Porque eu quero que a internet me mostre os produtos mais baratos daquilo que eu estou procurando. Mas será que vai chegar um momento em que eu não vou nem conhecer novos produtos pelo fato de eu estar só procurando aquele produto que eu já conheço? Que eu vou entrar numa bolha tão grande como é o caso da política. É claro que eu estou dando um exemplo aqui em falando de produtos, mas a política é basicamente isso. Na época das eleições é assim. Se eu escolho, sei lá, influenciadores, assim, para seguir e tal, que são de determinado movimento político ou determinada linha política, dificilmente chega até mim propostas do outro candidato, né? Então, a gente tem que ter muito critério para entender e não ser comidos aqui pelos robôs da internet, né? Por que eu estava falando disso?
porque eu estou falando que quem manjar muito de marketing digital, né? Mas é marketing digital para valer, não é do jeito que esse povo que se diz especialista. Compre aqui seu curso. O cara que faz curso na internet, muitas vezes é o cara que não deu nada na vida e ele vai fazer curso na internet. Então, cuidado, tá? Porque o cara ele se coloca numa posição de o especialista, eu estou falando isso em todas as áreas, dentro do direito, a gente vê isso assim, a rodo, né? Quantos especialistas em tantas áreas aí do direito que viram referência, mas o cara não tem 10 processos na justiça, entendeu? Então, cuidado. Só, assim, todas as áreas, né? E dentro do marketing a mesma coisa. Um monte de gente se coloca na internet como especialista e não sabe nada. E uma coisa que faz muita diferença, que é uma coisa que no mercado tem muita dificuldade de achar, é quem entende de Google Ads, né? Realmente entende da métrica, das palavras certas para colocar. Então, enfim, fica a dica aí para quem gosta de mexer com marketing e estuda direito, né? É uma área que, de repente, vocês podem tentar associar, que é o marketing político. E também vale para o marketing jurídico, né? Obviamente que vale para o marketing jurídico. Mas quando eu falo de político, por quê? Porque vai ter aquelas eleições que o cara que tem uma agência que investe em marketing político, ele manda nas eleições, né? Então, assim, vale a pena, é uma área interessante, tá? Sugestões de área que estão aí em alta cada vez mais. Da mesma forma que eu falei com vocês, né? Contador que entende de direito eleitoral, de direito previdenciário, né? Até de direito trabalhista também, faz muita diferença. Né? Eu sou advogada e uma coisa que me falta é entender de contas, né? Assim, ao longo dos anos você vai aprendendo, né? Algumas coisinhas e tal, mas realmente o contador ele tem um papel assim primordial. O advogado nas eleições, nas campanhas eleitorais, nas eleições, ele precisa de ter um bom contador que entenda de direito, né? Também não é um contador que não entende de nada. Então, são áreas aí interessantes. Voltando ao assunto, né? Da mesma forma que eu falei que o que era proibido, vamos falar aqui do que é permitido, né? Então, olha só. Independente de licença de autoridade pública, né? O artigo 244 vai assegurar aos partidos políticos o direito de... Tá esquisito, assegurado aos partidos políticos registrados o direito de independência. Gente, eu coloquei alguma coisa errada aqui. Deixa eu só abrir o artigo aqui de novo, peraí. Ficou confuso aqui. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de... agora eu entendi, eu estava lendo mal aqui. Independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição. Independentemente do pagamento ou de licença, é assegurado aos partidos políticos fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer, ok? E 2, instalar e fazer funcionar normalmente das 14 às 22 horas nos 3 meses que antecederem as eleições, altos-falantes ou amplificadores de voz nos locais referidos, assim como em veículos seus ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação comum. E aí, observe o seguinte, que em 97, o artigo 36 da propaganda eleitoral coloca o seguinte: propaganda permitida após o dia 15 de agosto, e o artigo 39, funcionamento de alto-falantes amplificadores de som em recinto aberto ou fechado
estende o horário de 14 às 22 horas para 8 às 22 horas, ok? É só uma observação que eu coloquei aqui. Parágrafo único. Os meios de propaganda que se refere ao inciso 2 não serão permitidos a menos de 500 metros dos respectivos lugares. Coloquei também que no artigo 39, no parágrafo 3º também, a distância ela foi modificada, é uma distância inferior a 200 metros para propagandas em recinto aberto ou fechado, tá? Das sedes do Executivo Federal, dos estados, territórios e respectivas prefeituras municipais, das câmaras legislativas federais, estaduais e municipais, dos tribunais judiciais, dos hospitais e casas de saúde, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento, dos quartéis e outros estabelecimentos militares, tá? Então, é o seguinte, pode fazer isso tudo, mas desde que se observe aqui distância, né, de 200 metros, embora na legislação, embora no Código Eleitoral fale de 500, a gente já tem que interpretar a partir da Lei 9.504, que se fala de 200, tá bom? 200 metros. Então, coloquei aqui especificamente, e meu balãozinho era para vir nas 14, por alguma coisa eu pensei, e coloquei aqui nos 3 meses, tá bom? Ok? Aí, que eu falei que a gente ia falar das espécies propriamente ditas aqui, dos atos que se faz nas campanhas eleitorais. Então, realização de comícios. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto não depende de licença da polícia, mas para celebração de comício, sim, deverá ser feita uma comunicação à autoridade policial até 24 horas antes da sua realização, tá? Comícios, pessoal, às vezes a gente tem uma sensação de que é todas as reuniões, mas não é, tá? São só comícios mesmo. Tem, inclusive, comícios de fechamento de campanha, que vai ter tanto de gente, dar as forças finais ali para o candidato, né? Então, pode. Desde que tenha uma comunicação às autoridades de segurança pública ali daquela região. Utilização de carros de sons é permitido? É permitido, né? Aqueles mini trios elétricos também. Mas como meio de propaganda eleitoral, não como meio de show, viu, gente? É meio de propaganda eleitoral. E desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, ok? Da mesma forma, os showmícios são proibidos. Ou seja, qualquer evento que se assemelha a essa promoção de candidatos, né? Que eu pago um artista para vir falar da minha candidatura, isso é proibido, ok? Porque a finalidade é a animação, né? É o que a gente fala, é o circo. Um dos princípios do direito eleitoral que a gente fala que é proibido pão e circo, né? Que é a compra de votos por meio de qualquer vantagem ali, e também tem-se como vantagem o lazer aqui, né? Proporcionar uma animação, né? Assim, animar o comício, deixar o comício mais legal e tal, isso não pode, tá? Respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder, né? Que a gente já até tinha comentado isso em alguma das aulas. Desculpa, gente. Outra coisa, proibição de distribuição de brindes. Já cansamos de falar isso aqui também. Não pode dar nada, né? Não lembro se a Letícia que falou, não pode dar cestas básicas, não pode dar roupas, né? Até brincando, né? Dar um pé de sapato e o outro pé só depois das eleições, né? Não pode ser nada disso.
E, na verdade, também não pode nada que se assemelhe a isso. Nessas eleições, a gente teve uma questão com a pandemia. Uma forma de campanha era dar o álcool em gel, né, dar máscaras, enfim, coisas que... água mineral, qualquer coisa, né, gente? Não pode ser dada. Isso tudo se chama compra de votos, ok? Então, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, né? Captação ilícita de voto. Emprego de processo de propaganda vedado e, se for o caso, pelo abuso de poder. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, né? A gente falou sobre isso. Inclusive outdoors eletrônicos, sujeitando a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda e ao pagamento da multa de 5 mil a 15 mil. Normalmente, na prática, o que acontece, gente? O candidato, primeiro, ele é notificado, ele é intimado, falando que tem uma propaganda eleitoral em tal lugar, irregular em tal lugar. Aí o cara vai lá e tira uma foto que tirou e responde da intimação no processo que não, tá tudo certo, inclusive já foi retirado. Na prática, a simples retirada ali do cartaz, outdoor, não geraria necessariamente uma multa, né? A intimação, às vezes, e obedecendo ali a intimação, não é dada a multa. Isso a gente viu na prática acontecendo algumas vezes também. Não é que não pode acontecer a aplicação da multa, mas às vezes, né, considerando o princípio da boa-fé, basicamente o que a Justiça Eleitoral quer é que não tenha propaganda irregular. Então, se o cara tirar, na mesma hora está resolvido. Tá bom? E propagandas da internet. Vamos lá. Então, propagandas da internet, como a gente já tinha falado aqui, é uma coisa que é relativamente nova, né? Estamos aprendendo, estamos vivendo aqui esse mundo, mas eu tentei resumir para vocês o que pode na internet durante as campanhas eleitorais, tá bom? É livre manifestação do pensamento do eleitor identificado na internet. O eleitor identificado na internet, né? Não é páginas falsas, não é páginas ou perfis que são criados para aumentar seguidores de um determinado candidato, ok? Então, nós estamos falando, não sei, isso aí, ó, quem acompanhou viu, né? Às vezes, o tanto, por exemplo, ainda acontece, o candidato, ou até já falando, né? A pessoa ali, né, que está nos cargos de poder, às vezes ele solta alguma coisa nas redes sociais e aí tem um monte de gente comentando assim: isso aí, governador, é isso mesmo? Nossa, melhor governador do mundo. Ah, presidente, nossa, por isso que eu votei. Tarará. Aí você vai entrando, é tudo perfil falso, né? São perfis criados para dar um falso apoio nos perfis daquelas pessoas. Então, isso também é irregular, tá? Então, é o seguinte, agora você, eu, qualquer pessoa, o eleitor identificado, ele pode, obviamente, manifestar qualquer, né, apoio a qualquer tipo de candidato. E somente, o eleitor identificado na internet, somente passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, que é o que a gente fala da fake news, né? A fake news é quando eu sei que algum fato é inverídico e mesmo assim eu uso a internet, o poder da internet, para poder difundir isso. E também o que a internet proporciona, né? O fato de você estar escondido atrás das telas, a ofensa à pessoa, né? Então, ofender as pessoas. Claro, pessoal, que aqui nós estamos falando exclusivamente do momento eleitoral e estamos falando de candidatos eleitorais, mas
esse cuidado, né, que a gente tem que ter da nossa conduta na internet e cada vez mais, antigamente achava, não, o cara fez isso com o outro na internet, tadinho, era só isso. Hoje não, né? Hoje a gente tem responsabilidades criminais. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter na internet cada vez, né, mostra para a gente o tanto que ela é maior. E aqui, em nível do eleitorado, em nível dos candidatos, é cada vez maior, né? Então, um candidato não pode ofender o outro, ofender a honra do outro. Um eleitor não deve ofender a honra de nenhum candidato, né? Divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Em site do candidato, com endereço comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Né? Então, por exemplo, quando eu mostrei para vocês aquela ficha do RCC, do Registro de Candidatura, ele já coloca o site dele. Esse site tem que estar hospedado em provedores brasileiros, né? Não pode ser provedores internacionais. Em site do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviços de internet, também, obviamente, estabelecido aqui no Brasil. Quem vai perguntar? Alguém vai perguntar alguma coisa? É meu coisa que está dando esse problema, gente? Deixa eu tirar aqui. Vou até tirar aqui, porque começou a dar interferência. Até achei que alguém ia fazer alguma pergunta. Vamos lá. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, e por meio de blogs, redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc., site de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligação, ou de iniciativa de qualquer pessoa natural, ok? Então, isso tudo aqui pode, tá? A propaganda eleitoral, ela pode acontecer nesses sites, desde que tenha-se um certo cuidado, né? E principalmente o uso de perfis falsos, né? O uso de ferramentas ilícitas e por aí vai, ok? Propaganda por mensagens eletrônicas. Então, utilizar e-mail pode? WhatsApp, SMS, telemarketing? Então, vamos lá. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio deverão dispor de mecanismos que permitam o seu descadastramento. Isso aí já é uma questão da Lei de Proteção de Dados, ok? Então, eu não quero ficar recebendo mensagens de X ou Y candidato. Eu vou lá e falo, não desejo mais receber essa mensagem. E se mesmo assim eu continuar recebendo, eu posso denunciar aquele partido ou candidato, tá? Então, pode ser enviado? Pode, desde que, né, em observância aí à legislação, à Lei de Proteção de Dados, eu possa me descadastrar a qualquer hora. Obrigando o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas, sendo vedada a realização de propaganda via telemarketing. Então, telemarketing, telefone, não pode, em qualquer horário, né? Até coloquei. Obrigada, Ali, por reiniciar para a internet. Quando você estiver trabalhando, você coloca as duas no Gente, ó, tá ligado aí, ó. Com certeza. A GVT... Mas eu tentei conectar a GVT de Q2 também. Fernanda, ó, está ligado. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Telemarketing, todo mundo sabe o que é. Esses contatos, né? Telefônicos feitos pelo próprio candidato, pelo partido, coligação. Não pode. Mas a gente ainda vê isso acontecendo, né? Beleza. Gente, em dezembro, então, de 2019, só para terminar, finalizar aqui esse assunto. Em dezembro de 2019, todos nós vimos, né, essa última resolução, que foi uma grande mudança aí nas questões de propagandas eleitorais.
o TSE decidiu punir os candidatos que divulgarem notícias falsas ou fizerem disparos em massa de conteúdo na internet durante o período de campanha eleitoral. Então, os candidatos eles passam a ter a obrigação de confirmar a veracidade das informações que serão utilizadas em sua propaganda eleitoral, inclusive veiculadas por terceiros. Então, o cara vira e fala assim, mas não fui eu que postei? Ah, não tenho culpa se o fulano que postou. Isso aí, agora, existe uma responsabilidade dos partidos e dos candidatos de, inclusive, verificar o que estão falando sobre ele na internet. Porque, às vezes, atribui a ele e ofende a um terceiro, né? Ou então fala que, enfim, que fulano prometeu fazer não sei o quê, e é inverídico, isso não faz parte das promessas, ou qualquer outra coisa, mesmo se tiver num site de terceiro, num perfil de terceiro, acaba que os próprios candidatos e partidos, eles precisam ser responsabilizados. Então, normalmente, o que a gente fala, né? O candidato, ele manda uma mensagem pedindo para aquela pessoa tirar aquele conteúdo por ser inverídico ou qualquer outra coisa nesse sentido. A gente dá um print, se o cara não fizer, né? Porque a gente não tem poder pessoalmente para obrigar as pessoas a ir lá e tirar. Mas se o cara não fizer, aí eu posso já, às vezes, peticionar na justiça, falar, olha, não temos nada a ver com isso, inclusive foi solicitado a pessoa para tirar essas informações da página dela, enfim, tá? De qualquer forma de proteção. Podem ser aplicadas sanções penais e uma multa que chega a 30 mil reais. A questão é, o que é 30 mil reais, dependendo da balança de notícia que for falsamente atribuída a um terceiro, né? E uma possível ganho aí nas eleições. Então, enfim, né? Mas tudo bem. Também foi assegurado o direito de resposta àquelas pessoas que forem atingidas pela fake news, ok? Então, isso aí foi uma novidade que veio em dezembro de 2019. Ou seja, continua permitido, né, o uso da internet, a gente tem isso tudo aí, porém, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões, principalmente no que se trata aí de disparos, uso de robôs, né, uso de pagamento em propagandas e notícias falsas. Então, pelo WhatsApp, notícias falsas não pode, disparos digitais de conteúdo em massa, sabe? Quando você tem robôs, né, que disparam para 30, sei lá, quantas mil pessoas ao mesmo tempo, e a forma que dissipa mesmo notícias, né? Que aí, se você dispara um conteúdo falso de cara para uma quantidade de pessoas, essas pessoas vão já dobrar o disparo para outra quantidade de pessoas, e por aí vai, isso tudo você já sabe. Disparos digitais que possam alterar o conteúdo da propaganda, disparos digitais que possam alterar ou falsear a identidade de quem os remeteu. Gente, falando nisso, vocês já viram... Como é que chama a ferramenta? Talvez alguém me ajude nisso aí. Enfim. Hoje, a tecnologia é tão intensa, a gente consegue usar o meu rosto e colocar frases na minha boca, né? Como se eu estivesse falando. Deepfake, eu acho que chama. Fake, né? Isso mesmo. É isso mesmo. É bizarro. E assim, tá lá o cara dando uma notícia ou falando qualquer coisa. Você fala, gente, mas eu ouvi o cara falando, eu ouvi a voz do cara. E não é, né? Então hoje a gente tá meio ferrado, né? Nesse sentido, assim. Hoje você não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Na internet. Disparos digitais que possam alterar ou falsear a identidade de quem os remeteu. O destinatário da notícia deve estar de acordo em receber a notícia, tá? Isso pelo WhatsApp, LGPD, tá? Lei de Proteção de Dados. É obrigação do candidato ou partido confirmar a informação antes de sair divulgando por aí. A não observância dessas regras pode resultar essa multa de 30 mil reais e também algumas sanções penais.
e é assegurado aos atingidos pelas notícias falsas o direito de resposta. Mas o direito de resposta não tem o alcance que, às vezes, uma fake news teve. Então, por mais que é assegurado o direito de resposta, aquela pessoa que teve ali uma mentira veiculada, né, uma honra atingida, não vai atingir talvez 5% das pessoas que receberam a notícia falsa por meio de impulsionamento pago, né? Então, é muito cruel esse negócio de fake news. É muito cruel, na realidade, né? Enfim. E aí, eu coloquei esse artigo 326, que ele foi colocado acho que em julho, né? Na mini-reforma. Em julho de 2019, a gente teve uma mini-reforma, né? A gente chama de mini-reforma eleitoral. E aí foi acrescentado esse artigo 326A. Então, olha só. Se o candidato der causa a uma instauração de investigação policial ou uma instauração de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou alguma ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de algum crime ou ato infracionário de que o sabe que é inocente, né? Com finalidade eleitoral, ok? Entenderam aí o que eu falei? Basicamente, o cara vai falar assim, quer saber? Vou divulgar aqui, utilizar a internet, dar bomba aqui numa fake news, falar que o cara roubou, que o cara, sei lá, tá roubando vacinas, né? Não sei, estou dando um exemplo aqui. Que o prefeito está dando vacinas nas pessoas próximas a ele. E isso for feito por algum candidato de eleições e tudo, e por acaso abrir-se, né, ou uma investigação administrativa, ou um inquérito civil, ação de improbidade administrativa, processo judicial, ou mesmo uma investigação policial, se a finalidade for colocar o cara para baixo, né, pena, reclusão de 2 a 8 anos, além da multa lá que a gente falou que pode chegar até 30 mil. A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto, que é o que a gente falou, né? Utiliza o anonimato para poder falar que o cara roubou. A pena é diminuída da metade se a imputação é prática de uma contravenção e não de um crime. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado, e com a finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Então, o parágrafo 3º fala da mesma coisa, né, que vai ter aqui uma pena de preclusão de 2 a 8 anos e multa às pessoas que falsamente, né, sabendo ali da inocência de qualquer pessoa, denunciar com finalidade eleitoral, algum fato, né, falsamente atribuído, ok? Então, mesma pena aí. Beleza, pessoal? Basicamente, internet é isso. Aí eu só coloquei aqui outras formas também, porque a gente não pode ignorar. As propagandas em jornais, né? São permitidas até a antevéspera das eleições. A divulgação paga na imprensa escrita, não é a divulgação gratuita, é a divulgação paga. Eu comprar um pedacinho ali de reportagem, de notícia no jornal. A reprodução na internet do Jornal Expresso. Prestem atenção. Então, o jornal hoje em dia lá, não tem ele na internet, né? Então, a reprodução na internet daquele Jornal Expresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal, tamanho padrão, e de 1/4 de página de revista. Nada mais que isso, né? O cara ele não pode ter uma página inteira do jornal pago falando sobre ele, ok? Não impede que o jornal promova uma reportagem sobre aquele cara. A propaganda paga, ok? Devendo constar no anúncio
nesse anúncio o valor pago pela inserção. Inclusive, uma das coisas no manual aí de propaganda eleitoral é que se tenha, assim, nos cantinhos, o máximo de informação possível. Por exemplo, nos santinhos, né? Eu tenho que ter CNPJ, qual é a tiragem, né? Quantas folhinhas foram feitas lá, né? Tipo assim, 1000 folhinhas. E aqui nos jornais eu preciso, inclusive, falar qual foi o valor que foi pago para constar ali nos jornais. Na rádio e na televisão, propaganda eleitoral pode, né? Restringindo ao horário gratuito que for definido pelo TSE, vedada a veiculação de propaganda paga, respondendo o candidato, o partido político e a coligação, cuidado que aqui, né, muda um pouquinho, pelo seu conteúdo, devendo ser veiculado nas emissoras de rádio e de televisão, ok? Então, é vedada a veiculação de propaganda paga na propaganda de rádio e de televisão, né? Tanto para um quanto a outro. A gente tem que ter o horário, para isso tem o horário gratuito, ok? Beleza. Vocês já devem ter ouvido também falando sobre as pesquisas eleitorais que o próprio candidato paga para fazer, né? Vocês já viram isso? Não é uma pesquisa que o jornal X quis fazer para saber qual candidato que tem mais força. Pesquisas eleitorais, olha só, nos 15 dias anteriores ao pleito, é proibida a divulgação por qualquer forma essas prévias, ok? Primeira coisa que tem que saber, não pode. Mas, a partir do dia 1º de janeiro do ano eleitoral, toda pesquisa de opinião pública que envolver as eleições, o candidato deve ser previamente registrado na Justiça Eleitoral. Todas aquelas empresas que fazem, elas têm que ser cadastradas. Não pode ser o Zé da esquina ali a qualquer momento, entendeu? Então, tem um sistema de registro de pesquisas eleitorais que a partir do dia 1º de janeiro, você preenche, se inscreve para fazer aquela pesquisa, ok? E é isso. Então, basicamente, o que a gente falou aqui são de todas as formas, pelo menos eu acho que de todas, formas de propagandas eleitorais. Deixa eu só... Eu já cancelei aqui, né? Ou tá marcado? Vocês ainda estão vendo o meu... Está vendo o PowerPoint. Ai. Como eu clico aqui? Beleza, pessoal? Então, basicamente, eu tentei aqui compilar nesse PowerPoint todas as formas de propaganda eleitoral. Tentei escrever bastante, tá? Por quê? Porque é um conteúdo que, às vezes, vocês têm que buscar em vários lugares, né? Não é só um código que fala, não é só na resolução que fala. Então, eu tentei, pelo menos para efeito de disciplina, tá? De disciplina aqui da faculdade, eu tentei colocar nesse PowerPoint o máximo de informações que eu consegui, né? Eu não fiz um PowerPoint muito enxuto, que normalmente a gente faz, porque mais do que só a indicação ali de artigos para vocês lerem, na verdade, eu acho que falta, é mais difícil a gente compilar todas essas informações de propaganda. Então, eu tentei fazer um PowerPoint mais completo. No material que eu coloquei lá no Drive, se não me engano, eu coloquei um que pode e o que não pode, elaborado pelo um TRE do Espírito Santo, eu acho, tem que verificar, que ajuda um pouco, assim, a vocês entenderem o que pode e o que não pode na campanha eleitoral. Então, quem quiser aprofundar mais, óbvio, né? Se vocês forem pegar livros de direito eleitoral, vai ter mais de 100, 150 páginas falando exatamente, igual a gente estava discutindo, às vezes, assim, né, a metragem de cada um dos materiais, né, que são utilizados aí em campanhas, mas, de alguma forma, o conteúdo na legislação, ele está
de forma, assim, extensa e variada aí em vários lugares. Então, eu tentei colocar o que é proibido, o que é permitido, partindo aqui do Código Eleitoral, ok? E lembrando com bastante ênfase nessa resolução de 2019 do TSE, que trouxe muitas novas em relação às fake news e ao uso de propagandas da internet. Então, também vou compartilhar com vocês esse material. No Drive já tem, tá? Que eu falei sobre esse TRE, se não me engano. Se não tiver, eu coloco lá, mas eu acho que eu coloquei sim. E a partir da semana que vem, aí a gente já avança, tá bom? Então, eu acho que por aqui tá ótimo essa quantidade sobre propagandas eleitorais, tá bom? Aí a gente avança para outro conteúdo a partir de terça. Combinado? Combinado. Então tá, Combinado, pessoal. doutor, muito bom. Alguém quer tirar alguma dúvida? Falei, não dei espaço para ninguém falar hoje, né? Falei do início ao fim aqui. O senhor empolgou aí. Mas é porque era muita coisa. Eu falei, queria conseguir matar numa aula só, porque senão a gente ia gastar mais uma aula só falando disso, entendeu? Professora, só um comentário. Eu acho que essa questão de propaganda eleitoral é muito complicado, porque a cada eleição muda tudo, né? Muda. E aí não dá para ficar muito preso e tem que ficar em cima do que você falou. Pegar essas cartilhas aí da Justiça Eleitoral, os estados geralmente fazem, né? E detalhe, e as nossas próximas eleições, por se tratarem de eleições que, além das presidenciais, vão depender de cada estado, né? Nada impede que também um TRE tenha uma resolução específica diferente do outro TRE. Exatamente. Né? Então, assim, tem que ser tomado cuidado. Mas, de uma maneira geral, né, partindo principalmente dos artigos que estão no Código Eleitoral, né, aqueles princípios básicos ali do que pode, o que não pode, a gente vai um pouco pela lógica, né? O que eu não posso, gente? Agir contra a democracia, né? Basicamente. Enfim, e a partir daí, e novidades vão acontecer o tempo todo. Quem diria que, sei lá, quem diria que em 2010 que a propaganda na internet viraria isso que virou em 2020, né? Pode falar. Só mais um comentário, professora, desculpa. A gente vê que a cada eleição, né, vamos dizer, os candidatos, eles buscam formas para estar driblando a lei, né, em cima do que não tinha. Na última eleição era o tal do cavalete, né? E nessa já barrou. E nessa, como tinha cavalete, foi aqueles wind banner, aquelas bandeiras penduradas. Que coloca nos carrinhos assim, né? Que vai andando. Não, põe aquele balde de cimento, que tubo de cimento é que é a bandeira. Que tira. Tira, Provavelmente na próxima eleição já é uma coisa que vai estar mais regrado, né? E a cada eleição tem isso. Que vem Gente, e é assim, a inteligência do ser humano, né? Não está vedado na lei, tá tudo bem. Então pode. Né? Então, assim, não necessariamente é uma má-fé. Não, eu fui pela legislação. Aí, mas devia ter agido com analogia. Eu não sou obrigado a prestar analogia. Quem são os tribunais. Então, os tribunais, por meio de resoluções, podem também atribuir, né? E proibir esse tipo de coisa. Mas, realmente, o que o Zé Vitor falou é extremamente importante, porque direito eleitoral, ele quase que, assim, todas as eleições, um ano antes, sai uma resolução que muda muita coisa. Então, é só ficar esperto nisso, né? Para as próximas eleições, o que vai mudar a partir daí, tá bom? Mas, então, é isso, gente. Falamos mais terça-feira. E eu estou quase terminando de corrigir as provas, tá? Prometo para vocês que até terça aí vai sair as notas, tanto dos trabalhos quanto da prova, beleza? Beleza. Então, beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Beijo, professor. Bom feriado. Boa noite. Bom Tchau, tchau. Bom descanso.